Signo de Gêmeos, mega virada 2024. Quais serão as grandes viradas, as grandes mudanças de 2024 para vocês? Vamos tirar algumas cartas, mas antes eu quero te convidar a vir fazer a sua leitura particular, personalizada na sua energia. E é só agendar aqui pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo. Ou então vem fazer a mesa radiônica. Se você acha que se você sente que está vivendo um ciclo repetitivo, parece que você tá patinando, não sai do lugar, ou então parece que a vida tá meio estagnada, nada acontece. Então a mesa radiônica pode te ajudar nesse processo. Ou então, se você sente um vazio de propósito, parece que a vida perdeu um sentido, eu tô meio que sem rumo, eu preciso de um GPS, de uma orientação. O mapa do autoconhecimento te traz, ele funciona como uma bússola, então ele te traz um norte para onde você tem que seguir, qual a sua missão espiritual, qual a sua missão material, enfim, tudo isso a gente conversa no mapa do autoconhecimento. Dito isso, vamos à sua leitura. Geminianos, vamos trazer um arcano para o seu ano de 2024, arcano para Gêmeos 2024, e a gente tem a carta do Sol. Um momento entre o Sol e o julgamento, o que me indica que até o primeiro semestre ele tem essa energia mais solar, de sucesso, de reconhecimento, de felicidade, das conquistas, né? Aquilo que você veio trabalhando, veio se esforçando, vai ter uma colheita, tem uma conquista, tem um crescimento, enfim, né? Muito boa essa energia. E da metade do ano em diante, o julgamento, o começo do ano parece, o primeiro semestre me parece um pouco mais tranquilo, né, mais fluido. E no segundo semestre, você tem essa energia do julgamento de, não que você está sendo julgado, mas de chamado. Tem um chamado espiritual, tem um chamado à responsabilidade, digamos assim. Seja para cumprir a sua missão de vida, seja para fazer alguma coisa em prol, né, da humanidade. E quando eu falo humanidade, gente, não é você fazendo um trabalho voluntário lá na África para a humanidade, né? Sendo embaixador, Unicef, sei lá o quê. Não. Um trabalho para a humanidade é um trabalho, é estar a serviço de pessoas. Porque a humanidade é inclusive aquela pessoa que está do seu lado que você não gosta, né? Isso também é humanidade. Tá? Então, o trabalho humanitário é um trabalho de ajuda de pessoas, não importa se ela está lá na África, se ela está lá, não sei, na guerra, ou se ela está do seu lado. Porque às vezes não adianta nada você ficar preocupado com as questões lá de outros países se você não consegue resolver as suas guerras internas. Essa é uma questão também do julgamento. O julgamento, né, tem uma coisa meio de apocalipse, de você está sendo julgado, mas não no sentido de estão apontando o dedo para você e vão falar se você vai para o céu ou para o inferno. Não, mas as suas ações estão sendo observadas. Então, faça o melhor que você pode dentro do seu contexto. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Naquilo que está às minhas mãos, Gêmeos, que é a energia de vocês, eu faço o melhor possível, o máximo possível. Tá? Fundo do deck, a gente tem o momento da justiça e do pendurado. Olha como a questão da justiça está muito forte para vocês. O julgamento e a justiça. E aqui a gente não está falando de justiça... você vai ganhar uma causa na justiça, tá? Não é isso. Isso é uma leitura muito rasa, tá? Na minha percepção. E também não é da justiça divina.
Porque, gente, justiça divina é uma coisa que, assim, sinceramente, não fique esperando justiça divina, porque quando a gente fala, ai, a justiça divina, você fica esperando a justiça divina acontecer, é como se você estivesse esperando que Deus fosse tomar partido a seu favor. E Deus está do seu lado para fazer porque você foi bonzinho e não está do lado do outro porque o outro foi malzinho. Só que isso não acontece, porque Deus é unicidade. Deus não toma partido, eu já falei isso em algum post. Então, ter esse entendimento de não ficar na dependência de Deus, do anjo, né, do Ho'oponopono, do externo, de que algo mágico vai surgir na minha vida para me salvar, né? Como se esses anjos viessem baixar para me salvar, não vai, né? Porque o anjo, ele é uma inspiração, ele não é um ser de verdade, um ser igual a gente, né? Que vem aqui ajudar a gente. Não, ele é uma inspiração cósmica. Cósmica, tá em outro nível, tá em outro plano, não tá aqui, nesse plano. Então ele vai te ajudar como? Lá do plano cósmico. E como ele faz isso? Através da sua inspiração, te inspirando a fazer alguma coisa. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Quando eu recebo uma inspiração e aí eu faço aquilo que eu estou sendo inspirado a fazer. Não a fazer para mim, mas a fazer em benefício do outro, ajudando uma outra pessoa. Porque o Sol não brilha para ele, o Sol brilha para os outros planetas. Deu para entender? Então tá. A morte. A morte com o fundo do deck e a torre. A grande, né, virada também para vocês é... Não tá fácil, hein, gêmeos? Não tá fácil essa leitura. É você se liberar de alguma coisa que o ego vai reclamar. O ego vai reclamar, porque a torre é a derrocada do ego. Tá saindo o quê? A coroa, né? A vaidade tá caindo por terra. E aqui, o que a gente tem também? A morte está passando por cima do quê? Do rei, da coroa do rei. E não é um rei externo, é internamente o nosso reizinho, né? Ele está sendo atropelado pela morte. O nosso rei interno, as nossas vaidades, elas estão caindo por terra. Então, é um ano que a grande virada é alguns apegos ou vaidades que você tem, ou que você possa ter, vão ter que ser revisados, tá? Por exemplo, eu sou muito vaidosa em relação, sei lá, ao meu cabelo, né? Você vai ter que rever isso, tá? Ou você naturalmente vai rever isso. De repente, você é super vaidosa com o seu cabelo e chega lá, ano que vem, a grande virada vai ser você olhar para o espelho e falar assim: mas esse cabelo enorme faz sentido ainda? Não, não faz. Mó trabalhão para cuidar, não sei o que lá. Eu vou cortar. E corta, tá? Não foi com dor, foi assim, finalizou um ciclo. Cansei de cabelo longo, agora eu quero ter um cabelo bem curtinho, bem tranquilo, né? Que é mais fácil de cuidar, faz mais sentido com o meu momento de vida, eu tô mais leve, eu tô desapegando de excessos, enfim. Muda a sua autoimagem. Então, isso é uma grande virada. É um exemplo, tá, gente? Mas é algo que, assim, até então você valorizava muito, talvez tinha até um certo apego, mas que ao longo de 2024 você falou assim, mas pensando bem, não sei se isso ainda faz sentido, se ainda conversa comigo, se isso combina, e aí você deixa para trás. A morte vem fazendo esse movimento
de deixar para trás, de limpar o terreno. Pode ser às vezes um trabalho, um cargo, sabe? Você sempre quis ser gerente. E aí você conseguiu ser gerente. E aí chega uma hora que você fala assim, mas não sei se eu quero mais ser gerente, né? Naturalmente acontece, né? As coisas mudaram. As de espadas aqui, um novo caminho, uma comunicação, uma grande virada que vem através de um novo estudo, uma nova área de conhecimento. Então, e pode ser para algumas pessoas, a virada é você parar de aprender e começar a ensinar. Que é um pouco desse julgamento também. Tá? Eu paro de só ficar colecionando cursos, diplomas, certificados e colecionando informação, e aí eu vou compartilhar essa informação com as pessoas. Compartilhar meu conhecimento, eu vou ensinar. Eu vou comunicar, eu vou falar sobre aquilo que eu já estudei, já aprendi, tá bom? É uma virada, é uma grande mudança, é uma grande virada para vocês. E o Cavaleiro de Ouros, a mesma carta que caiu para Áries. Essa grande virada, ela fala de movimento do dinheiro. Uma movimentação financeira. Só que no fundo do deck, a gente tem o Valete de Espadas, que é uma carta de picuinha, de puxação de tapete, de fofoca e pode ser também de mentira, tá? Então a grande virada é você ser mais cuidadoso com o seu dinheiro, porque o Cavaleiro de Ouros é aquele cavaleiro lento que faz as coisas devagar, com muita cautela. Então, olha para os seus gastos financeiros com muita cautela para não dar um passo maior do que a perna, para ir devagar em relação a essa construção e para não cair em armadilhas. Golpes também, tá? Mas às vezes ganhos imediatos, propostas de ganhos imediatos, de lucros muito fáceis, links aleatórios que você recebe, enfim, fica muito atento, né? Cuida muito bem disso e não queira ganhos rápidos. Até engasguei, não queira ganhos rápidos, porque se você quiser ganhos rápidos, você vai engasgar, entende? Não é, o ganho ele é lento aqui. A sua virada financeira, ela vem de uma forma lenta, mas contínua, constante, não imediatista, ok? Essa coisa de, às vezes, eu vou arriscar tantos % do meu investimento em tal coisa. Presta atenção, tá bom? Ou às vezes você tem uma empresa, um negócio, né? Então, eu vou arriscar, vou investir alto demais. Se puder, seja um pouco mais conservador em relação às finanças, tá? Esse é o ponto. Mensagem de cura da constelação familiar. Uma mensagem da constelação. Estamos todos conectados através de uma teia invisível. É óbvio, mas isso é importante que você saiba, tá? Que estamos todos. Todos é todos. Todos significa aquela pessoa que você também não gosta. Todos significa aqueles parentes que você não gosta muito. Mas todos estamos conectados por uma teia invisível, tá? Tenha isso em mente, isso vai ser importante para você,
Desculpa. Desculpa. Isso vai ser importante para vocês ao longo do ano, tá? Saber que tudo e todos fazem parte. Sabe aquela coisa, às vezes acontece algo e você fala assim, mas isso eu não tenho nada a ver com... Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Tem, porque se você tá vendo, tem a ver. Se não tivesse a ver, você não veria. Isso eu já coloquei num post, né? Então, se você tá vendo, tem a ver com você. Porque tá todo mundo, né, conectado de alguma maneira. Que mais? Mensagem final. Você querendo ou não, tá? Então aceita que dói menos. Pagem de paus, boas notícias, né? Eu estou sempre aberto para as boas notícias. Eu sempre estou aberto às boas novidades. Gêmeos é um signo que gosta, né, de novidade, de informação. Então, assim, é coerente com vocês. Mas essa carta me fala alguma coisa a mais. Ela tem alguma coisa a mais. Eu estou sempre aberto às boas notícias. É como se falasse aqui para você receber tudo. Receber todas as notícias, receber tudo como, entre aspas, como algo bom, tá? Como algo para o bem, como algo em prol do bem maior, tá? Porque quando a gente fala que estamos todos conectados através de uma teia invisível e eu estou aberto às novidades, pode acontecer alguma situação muito específica, muito pontual em 2024, não sei se você vai lembrar, salva esse vídeo e assiste depois, que você pode achar que isso não foi bacana, e você fala assim, cara, não tinha nada a ver comigo, por que que isso foi acontecer? E você pode se questionar, só que daí lá na frente você vai ver que isso fez sentido e que isso foi para o seu bem, tá? Ou, por exemplo, você perde alguma coisa. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. É só um exemplo, tá? Não que vai acontecer isso, mas é um exemplo. Sei lá, você perde uma oportunidade de trabalho para uma outra pessoa. E aí, você, no começo, logo de início, você fala assim, pô, não acredito, né? Perdi para essa pessoa. Perdi essa vaga que estava garantida para mim. Né? E você pode ficar meio que inconformado. Só que lá na frente, você vai ver que essa vaga era muito melhor para aquela pessoa. Ou aquela pessoa estava precisando muito mais daquele trabalho do que você. E depois, no fim das contas, foi uma bênção você não ter conseguido aquela vaga, porque na sequência, demorou um pouco, mas chegou uma outra vaga que era melhor. E você fala, graças a Deus eu não aceitei, porque senão eu ia estar com a carteira assinada, ia ter sujado minha carteira e eu ia mudar de vaga. Mais ou menos nesse sentido, então esteja aberto, tá? As notícias, sejam elas doces ou amargas, elas sempre estão em nosso favor, para o nosso bem e para o bem maior, tá? Para o bem maior. Às vezes, algo ruim que acontece na nossa vida, algo difícil que acontece, não é algo pessoal, né? Não leva para o lado pessoal. É porque existe uma teia invisível que você não sabe todo o contexto que está por trás, tá? Isso que eu queria falar. É isso, gêmeos. Espero que tenha sido útil essa leitura. Salva para assistir ao longo do ano.
ou anota aí num papel e vai revisitando esse conteúdo e já marca a sua mesa radiônica, que é uma limpeza energética, ou então o mapa do autoconhecimento, para você entender sua missão de vida, o que você veio fazer afinal de contas nesse planeta, ou uma leitura particular especificamente na sua energia, para você ter mais detalhes sobre o seu próximo período, o seu próximo ano. Muito obrigada pela escuta e até a próxima!